Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui no Hotel Blue Tree Prêmio Manaus. Claro que eu converso prazerosamente com a professora doutora Luciane Viana Barros Páscoa. Ela aqui, na sua obra de resgate da família de Álvaro Páscoa, nos presenteia com uma obra que o programa sugere a sua leitura. Professora, o escultor, o entalhador, o gravurista, o professor, ele tinha um carisma próprio. Um carisma que ele traz do berço, de Portugal. Como a senhora entende, como compreende o processo acadêmico desse homem quieto, tranquilo, que cuidava da sua vida diária, mas que sempre contribuía com a cultura do nosso estado, inclusive com a compra de instrumentos quando esteve à frente da Superintendência Cultural. Quer dizer, tinha uma participação importante. Faça essa análise do homem, do profissional. Sim. Bom, o Álvaro Páscoa era uma pessoa muito tranquila, muito segura, mas havia sido também uma pessoa sofrida, não é? Por causa de problemas de saúde que ele trazia desde a sua juventude. Talvez isso o tenha ensinado a escutar, a ouvir muito as pessoas. Então as pessoas gostavam muito de procurá-lo, de se aconselhar, de conversar. E ele conversava com todo tipo de pessoas. Ele conversava com intelectuais, ele conversava com trabalhadores, ele ouvia, as pessoas levavam coisas para ele, por exemplo, sabiam que ele gostava de remos, né? Ele gostava de objetos antropológicos, de vasos, então às vezes as pessoas se lembravam e traziam para ele esses objetos, né? Então ele tinha essa abertura, né? A gente acha às vezes que o europeu ele é muito fechado e tal, mas ele era uma pessoa tranquila, mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa aberta, não é, que estava bastante disponível quando solicitado. E quando ele foi professor, ele influenciou bastante, não é? Era uma atividade interessante na altura, né, que acontecia como se fosse um curso livre na Pinacoteca, que funcionava no prédio da Biblioteca Pública, ali na Rua Barroso. Era um misto de museu, um misto de ateliê, né? E ele lá trabalhava com xilogravura, também ensinava história da arte. E, enfim, lá ele formou, vamos dizer, um grupo, né? E depois ele também passou a se envolver na política cultural. É claro que naquela altura, por exemplo, a Secretaria de Cultura, ela se chamava Fundação Cultural do Amazonas. E ela não tinha os mesmos recursos financeiros que a Secretaria de Cultura tem hoje, né? Mas ele fez projetos interessantes, não é? Procurou atender os grupos de teatro, ele proporcionou muitas exposições, intervenções no estilo arte na rua, levar arte ao povo, né, que isso até ia de encontro com a própria ideologia dele, né, que era uma ideologia mais, vamos dizer, democrática, comunista. Então ele tinha esse ideal. E acho que nesse sentido ele pautou ali a sua atividade cultural. O que é interessante é que isso aconteceu num período da ditadura militar, não é? Mas que, a meu ver, tinha pessoas de grande mérito cultural, mesmo sendo militares, não é? Que fizeram muitas coisas pela cultura. Eu me lembro de Álvaro Páscoa transitando no Café do Pina, Praça da Polícia. Aquele foi um reduto dele, Clube da Madrugada, foi um ambiente dele. Sim, ele foi bastante atuante no Clube da Madrugada. Ele, como eu falei, ele ilustrou bastante, mas ele também participava das reuniões. Ele foi bibliotecário do clube, né? Acho que eles tinham a intenção de fazer uma biblioteca. Então ele organizava
ajudava a organizar algumas coisas, né, a dar ideias para exposições, participava de júris, de exposições, das feiras, né, promovidas pelo Clube da Madrugada. Eu acho que ele foi bastante atuante nos anos 60, início dos 70 no clube. A senhora troca São Paulo por Manaus, escolheu esta cidade através do amor, né? E de repente aqui começa a fluir coisas muito interessantes. Valeu a pena adotar Manaus? Com certeza, devo muito a Manaus. Acho que a cultura é uma cultura diferente, muito rica, muitas vezes subvalorizada, não é? E Manaus tem, enfim, uma grande herança cultural na parte artística. É claro que o meu interesse é mais voltado para as artes visuais, não é? E eu encontrei muito o que pesquisar, né? E sempre obtive respostas positivas nesse sentido, né? Acho que a cidade me acolheu, aqui eu trabalho e construí a minha vida e estou construindo essa trajetória, tentando contribuir também, devolver um pouco dessa acolhida, não é, que eu recebi. Tá certo. E Manaus sente-se orgulhoso em tê-la conosco, lecionando na Universidade do Estado do Amazonas, construindo novas cabeças, promovendo cultura, lançando livros, enfim. Professora, foi um prazer enorme conversar com a senhora, mas televisão é tempo e agora a senhora tem a oportunidade de se despedir. Muito obrigada. Eu aproveito para agradecer ao Abraim Base, a produção do programa. Agradeço também aqui a Edua, que editou o livro, e também a FAPEAM, que ajudou a financiar este livro. Obrigado. Esse livro interessa muito para você que faz arte, não se esqueça. Você que é professor de história, o livro é uma sugestão do programa Literatura em Foco. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, mas tenha certeza que na próxima semana eu estou do teu lado, eu me encontro com você. Claro, daqui do Hotel Blue Tree. Até o próximo programa. Nos acompanhe nas redes sociais. Você vai continuar conosco. Até lá.